Do Gênesis, capítulo de número 6. Glória a Deus. Eu quero estar lendo 2 versículos nesta noite. Gênesis 6, versículo de número 16. E Gênesis 7, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, segundos e terceiro. Agora mais adiante, Gênesis 7, versículo de número 1, que diz a palavra do Senhor: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Amém? Os irmãos poderem se assentar. Vamos orar uma vez mais ao nosso Senhor. Senhor Jesus, Deus amado, Pai querido, Deus eterno, estamos na dispensação do Teu Espírito, Senhor, nesta hora. Meu Deus, que o Senhor fala, meu Pai, com a Tua igreja, através do Teu servo, meu Pai. Jesus, que nesta noite, meu Pai, o Senhor, meu Pai, possa nos trazer um alimento mais uma vez, para que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, estar diante da Tua presença. Ó Deus, está aqui a Tua igreja, meu Pai, e todos nós, Senhor, somos necessitados de Ti. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, através da Tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. As irmãs que estão na direção deste culto aqui de domingo. Meus irmãos, nós vemos em todos os lugares as pessoas dizendo: se preparem, Jesus está voltando. Glória a Deus. E eu quero dizer para a amada igreja nesta noite: esse se prepare e toma cuidado. A igreja do Senhor tem que andar preparada, porque há umas 2 semanas atrás, para acontecer este culto de hoje, primeiro, permissão de Jesus Cristo. Aleluia. Segundo, nos cultos de terça-feira foi anunciado, nos cultos de quarta e de sexta. Acontecerá no domingo, culto na direção das irmãs. Então, alguém disse que ia ser iniciado esse culto neste dia. Alguém nos alertou para que este culto viesse a acontecer. Mas o arrebatamento, ele é iminente. É uma metáfora de segundos. O arrebatamento, ele está para acontecer. Então não há tempo de se preparar. Temos que andar preparado todos os dias. A lamparina tem que estar acesa todos os dias. A botija tem que estar derramando todos os dias. Porque daqui a pouco o noivo estará sobre as portas. E a igreja, se tiver dispersa, vai ficar. Mas nesta noite, no nome de Jesus, todos nós que estamos aqui vai subir. Porque se o arrebatamento acontecesse nesse exato momento, essas roupas iriam ficar, dinheiros iria ficar, calçados iria ficar, mas o povo que dá glória a Deus e aleluia, esses iriam subir para as bodas. Então não há tempo de se preparar. Anda preparado todos os dias, que o Senhor Jesus, Ele vai voltar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, para nós aqui entrar neste texto, nós vemos aqui no começo do livro do Gênesis, o Senhor Deus, Ele vai fazer tudo isso que nós estamos vivenciando nos dias atuais. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí o Senhor Deus, Ele vai fazer as águas, vai fazer a terra, os animais, vai fazer as árvores. O Senhor Deus vai preparar um cenário.
E diante desse cenário, o Senhor Deus, ele vê uma decadência sobre a face da terra. E então o Senhor Deus, ele vai pegar a terra, e ali ele vai se misturar, e ele vai fazer o homem como a sua imagem, a sua semelhança. E agora o homem, ele está sobre a face da terra. Mas até então o Senhor Deus tinha criado todos os animais. Todos eles tinham macho e tinha fêmea, ou seja, tinha o homem e ele também tinha a sua mulher. Mas até então, o Adão que o Senhor Deus tinha criado, ele ainda estava só ali no jardim do Éden. E o Senhor Deus vai agora fazer uma mulher para que eles andassem juntos. E a Bíblia diz que o Senhor Deus vai adormecer Adão. E da costela do homem o Senhor Deus vai tirar e vai fazer uma mulher. O Senhor Deus poderia muito bem pegar um fio do cabelo ali de Adão e fazer uma mulher. Mas até então o Senhor não tirou. Porque senão a mulher seria acima do homem. O Senhor Deus também, ele não tirou um pedaço da unha do homem para fazer a mulher, porque senão a mulher seria pisada pelo homem. Mas até então o Senhor Deus tirou da costela do homem para fazer a mulher, para que juntos andassem em uma mesma essência e um mesmo parecer. Agora serão dois, mas em uma só carne. E então agora está tudo preparado. Mas aí vem o diabo, preparando ali um cenário para que aquela família não viesse dar frutos, para que aquela família não viesse crescer. E por intermédio de uma serpente, o diabo tenta ela come do fruto, Adão também come, e ali os dois pegam. E até então eles não saberiam que estavam nus. Após o pecado eles se sentiram nus. E até então o Senhor Deus vai perguntar para Eva e também para Adão: por que comeste do fruto? Aí Adão vai jogar a culpa para Eva: foi ela que me deu. E o Senhor Deus pergunta para Eva: por que você comeu? Não foi a serpente. O Senhor Deus pergunta para a serpente: por que você comeu? Não, também não foi eu. Então até então o Senhor Deus, sabendo que todos eles tinham errado, tinham pecado, o Senhor Deus vai dar uma sentença. Sobre a mulher, dores de partos viria. Sobre o homem, do suor do seu rosto, tu ia comer. E da serpente, o pó da terra iria estar sobre a vida dela todos os dias da tua vida. E até então, foi essa sentença que o Senhor deu sobre a vida daquele casal. Mas aí agora, eles vão ter um filho, 2 filhos. A história diz que agora Adão e Eva, eles vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Só que agora a história diz que um certo dia Caim vai trazer uma oferta e Abel também vai trazer uma. Só que o Senhor Deus agradou da oferta de Abel e não da de Caim. E Caim agora ele se revolta contra Deus. E eles vão para o campo, e quando chega ali no campo, o Caim vai e mata o Abel. E a história diz que o Senhor Deus diz para Caim: por que tu fizeste isso? Agora do meu coração está sangrando. Mas Abel, ele já tinha uma natureza pecaminosa. Caim, perdão, ele já tinha uma natureza pecaminosa. E o Senhor Deus disse para Caim que a tua geração não ia frutificar. E ali a Bíblia diz que Caim falou para o Senhor Deus: olha, mas então eu vou sair da tua face e vou para alguns lugares. Mas quando as pessoas chegarem até a mim, eles vão me matar, porque eu matei o meu irmão. E a história diz que o Senhor Deus falou para Caim: olha, eu vou te colocar um sinal, para que ninguém possa tocar sobre você, mas também a tua geração não vai frutificar. Mas até então aí Caim, ele vai ter até uma geração, mas ela não vai mais frutificar, vai morrer aquela geração, por causa do pecado. Até então,
não tinha mais como uma geração estar se frutificando. Mas a história diz que passado um certo tempo, ali Adão e Eva, eles se concebem mais uma vez. Ou seja, eles tornam mais uma vez a se deitar. E até então, sobre esse relacionamento, eles concebem a Sete. E daí vem uma genealogia. A Bíblia diz que Sete, ele vai ter Enos. Enos vai ter Cainã, Malael, Jared, Enoque, Matusalém e até Lameque. Mas em todas essas gerações, não agradou os olhos do Senhor, porque todas essas gerações estavam se voltando às coisas paganas. E até então Lameque, ele vai ter um filho chamado Noé. E a Bíblia diz que o Senhor Deus agradou-se com Noé. E Noé agora, ele vai se casar e ele vai ter filhos. E a história diz que quando Noé ele tem os seus filhos também, ele vai ter as suas esposas. Mas enquanto ele estava ali pelejando com a vida, a terra estava cheia de pecado. A terra estava tão cheia de pecado, porque no capítulo 6 do Gênesis, o Senhor Deus disse que ele desagradou de ter feito o ser humano. Ele disse que ia destruir a raça humana. Aí o Senhor Deus agrada a Noé, que era justo perante ele. E então o Senhor Deus que diz para Noé: Noé, prepara-te uma arca, porque eu vou derramar água e chuva sobre a face da terra. Eu vou destruir toda a humanidade da face da terra, porque o pecado já chegou nas minhas narinas. O pecado está cheirando podre nas minhas narinas. Então eu vou destruir toda a raça humana. E a Bíblia diz que Noé, ele vai ser obediente à voz do Senhor. Noé agora ele vai preparar uma arca e ele vai construir conforme o Senhor os ordenou. Conforme o Senhor disse, a altura, a largura e o comprimento. E até mesmo as madeiras que ele ia betumar por dentro. Porque os historiadores dizem que o betume ele tinha um cheiro suave. Por quê, meus irmãos? Porque os animais que entram ali ia ter muitos estrumes lá para nós, ou seja, cocô dentro daquela arca. E então, a madeira que ia ser usada para fazer a arca, ela tinha um cheiro como se fosse um perfume. E até então ia tirar todo aquele cheiro de mijo e também de cocô dos animais. E a história diz que enquanto Noé estava preparando a arca, alguns historiadores dizem que o povo estava dizendo: esse é doido, esse Noé, ele está ficando doido. É igual nós vemos no tempo atuais que estamos vivendo. Todos os dias os povos de Deus estão dizendo: Jesus vai voltar, Jesus ele está às portas. A trombeta vai soar, mas tem muitos aí dizendo: espera mais um pouquinho enquanto eu vou me preparar, espera mais um pouquinho enquanto eu vou ter filhos, enquanto eu vou casar. Então até enquanto você estiver esperando, se Jesus voltar, não vai ter tempo de você se preparar para que você venha subir juntamente com o Senhor. Então, enquanto Noé estava fazendo aquela arca, o povo estava incrédulo, o povo estava dizendo que ele era doido, o povo estava dizendo que Noé já estava ficando doido, mas ele preferiu ouvir a voz do Senhor do que a voz da multidão, porque tem pessoas que preferem estar no meio da multidão, preferindo ouvir a voz da multidão do que a voz do Senhor Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite: prefira ficar com a voz do Senhor sobre a tua vida do que pessoas cochichando no teu ouvido, porque se a trombeta soar, se você ouvir a voz da multidão, você vai ficar, mas se você ouvir a voz de Jesus, você vai subir. E quantos aqui nesta noite quer subir para o céu juntamente com Jesus? Então a primeira coisa é obedecer a voz do Senhor, e a segunda coisa é você continuar na constância e também na perseverança. Noé ele continuou perseverando, e a Bíblia diz que quando chegou os dias, o Senhor diz: agora está chegada a hora. A Bíblia diz que o Senhor Deus vai falar para Noé: olha, Noé, agora tu
vai pegar os animais e colocar dentro da arca, pá após pá. E a Bíblia diz que Noé ele vai obedecer à voz do Senhor. E o interessante é que até os animais obedeceram à voz do Senhor, mas a humanidade que o Senhor Deus fez antes da criação do mundo, todos os dias desobedece à voz do Senhor, todos os dias pecam perante ao Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite, que se nós obedecermos o Senhor todos os dias, nós vamos ser vitoriosos, porque o Senhor Deus, Ele está aqui nesta noite dizendo: enquanto você está me obedecendo, eu cuido de ti, enquanto você dá minha constância, eu estou contigo. Mas no momento que você não me obedecer mais, no momento que você dizer que eu não sirvo mais, que eu não estou mais contigo, aí é você só. Mas enquanto você está comigo, eu também estou contigo. E a Bíblia diz que agora Noé, ele vai fazer conforme o Senhor Deus os ordenou. Coloca os animais para após pá dentro da arca, e após os animais entra tu e a tua casa. Ou seja, por mais que está sendo dolorido, por mais que nós estamos pregando e o povo lá de fora não está acreditando, continue pregando, porque vai chegar um dia que a tua casa ela vai entrar na arca, vai chegar um dia que a tua família vai ser salva, vai chegar um dia que a tua família vai ser liberta. Não deixe de pregar a palavra, não deixe de dizer que Jesus é bom, não deixe de dizer que a eternidade é maravilhosa, porque o mundo lá fora pode até desacreditar de você, dizer assim: esta juventude está ficando doida. Quando muitos me disseram, quando eu ia pregar ali nas feiras, ali no Garavelo, os povos diziam: esse menino está ficando doido. Mas eu dizia: mas eu sei em que eu tenho crido, eu creio em Jesus Cristo, porque um dia eu vou falar igual Josué disse no capítulo 24: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então continua pregando, por mais que a multidão é grande, por mais que a multidão está dizendo: você não presta, você não vale nada, mas pregue, porque um dia a tua casa vai ser salva. Pregue, porque um dia, quando você estiver lá nas bodas, você vai ver o teu irmão. Eu vou ver o pastor João Batista, eu vou ver o pastor Cleito, eu vou ver a cara de todos vocês lá. Então é gratificante quando nós decidimos obedecer a Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que agora, quando Noé está pregando, o Senhor Deus diz: entra tu e a tua família. Você sabe por quê? Porque a pregação de Noé não era só para a multidão, mas serviu para a tua família. Porque hoje nós estamos aqui por causa de Noé. Então pregue a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. E a Bíblia diz que quando Noé ele entra juntamente com a tua família dentro da arca, a Bíblia diz que o Senhor Deus ordena a Noé, dizendo: agora feche a porta pelo lado de dentro. E a história que nos diz nos versículos ao qual eu li, o 16 e o 1, a Bíblia diz que ali tinha uma porta e também tinha uma janela ao lado. E o interessante é isso, meus irmãos, que enquanto a porta da arca estava aberta, tinha a oportunidade daqueles que estavam dizendo: ele é doido, ele é mentiroso, ele está ficando tordolento. Tinha a oportunidade de todos aqueles entrar dentro da arca. Mas enquanto a porta da arca estava aberta, eles tinham a oportunidade de ser salvos, eles tinham a oportunidade de viver. Mas quando Deus falou para Noé dizendo: fecha a porta, não tinha mais a oportunidade de ninguém entrar. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor Deus disse para Noé: fecha pelo lado de dentro, a Bíblia diz que o Senhor Deus vai selar ela por fora. Mas quando Deus sela ela por fora, acabou, meu irmão. Não tem mais como ninguém bater na porta e dizer: abre, Jesus, abre a porta, Jesus, que eu quero entrar. Jesus, ele deu oportunidade para aquela geração por mais de 100 anos. Enquanto Noé estava fazendo aquela arca, o Senhor Deus deu a oportunidade
aquele povo entrar dentro da arca, mas até então o povo não ouviu. Mas aí Jesus Cristo disse para Noé: entra dentro da arca e feche a porta. Então eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, a porta dos céus está aberta, a janela do céu está aberta. Nós ainda temos essa oportunidade de irrigar nossas mãos e dizer: Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu não quero ficar neste mundo. Quando a porta fechar, eu quero estar lá para o lado de dentro, eu não quero ficar aqui pelo lado de fora, porque se nós formos ler a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que vai ser tremendo, a Bíblia diz que vai vir um calor tão grande, que vai aquecer o sol 7 vezes mais. A Bíblia diz que não vai ter nenhum corpo do ser humano que vai aguentar a temperatura do sol. A Bíblia diz que as aves do céu vai descer e vai comer os corpos dos homens. Você sabe por quê? É porque muito deles está ouvindo e não está obedecendo a voz do Senhor. Mas até então, enquanto essa porta estiver aberta, nós temos a oportunidade de glorificar a Jesus Cristo de Nazaré, dizer: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não posso nada. Vai na frente, Jesus, a porta está aberta, mas eu quero entrar. Ah, Jesus, eu não quero ficar aqui neste mundo. Enquanto a porta estiver aberta, Jesus, eu quero te adorar, eu quero dar glória, eu quero dar aleluia, eu quero me derramar na tua presença, Jesus. Mas não deixe a porta fechar e eu ficar do lado de fora batendo, porque se eu ficar aqui do lado de fora batendo, Jesus, eu vou passar por uma tribulação tão grande que nunca houve e também nunca verá. Nunca houve e também nunca verá. Então, meus irmãos, o dia de nós se converter a Jesus é hoje. O dia de nós dizer: Senhor, eu quero entrar pelas portas é agora. O dia de nós sair da mentira é hoje. O dia de nós sair da vida do pecado é agora. Não dá mais tempo de nós nos preparar para dizer: Senhor, eu quero até ir no shopping, mas eu quero me preparar para ir para a tua casa. Não, meus irmãos, temos que estar preparados todos os dias, porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. No dia que Deus selou a porta da arca pelo lado de fora, a história diz que o povo começou a bater na porta, pastor João dizendo: Senhor, abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta. Mas aí não tinha mais jeito, aí não tinha mais solução de ninguém entrar mais pelas portas, porque o Senhor Deus já tinha selado. E a Bíblia diz que a porta que Deus abre, homem nenhum não fecha, e a porta que Ele fecha, homem nenhum abre. Enquanto a porta está aberta, você tem a oportunidade de glorificar o Eterno nesta noite e dizer: Jesus, eu não quero ficar, Jesus, eu não quero perecer, Jesus, eu quero estar nas bodas do Cordeiro, Jesus, eu quero estar ceando contigo. Não dá tempo mais, meus irmãos, de estar brincando na casa do Senhor. Não dá tempo mais do pregador estar ministrando e a igreja está no celular. Não dá tempo mais do pregador estar ministrando e as pessoas estão mastigando chiclete, está com os teus pensamentos no mundo lá fora. Mas quando há de entrar sobre este ambiente, deposita a tua fé no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, porque as portas ainda estão abertas e nesta noite a oportunidade está sobre a tua vida. Então há uma decisão para contigo, porque porta você quer entrar nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que quando a porta da arca estava aberta e com Noé lá dentro, passou-se mais 7 dias e ninguém daquela geração entrou na arca senão Noé e a tua família. Assim são os dias que estamos vivendo. Estamos anunciando a palavra verdadeira, mas muitos ainda não creem que Jesus está sobre as portas. Estamos dizendo que Jesus vai voltar, mas muitos ainda estão apercebidos. A irmã trouxe uma palavra aqui nesta noite, em Mateus 25. Todos
todas aquelas mulheres estavam no ambiente como nós estamos aqui. Todas estavam comendo do mesmo ambiente, todas estavam comendo do mesmo alimento, todas estavam ouvindo a mesma palavra: Jesus vai voltar. Todas estavam preparando para o dia do noivo chegar. Todas estavam no ambiente, mas a história diz que tinha umas que estavam dispersas, tinha umas que estavam dizendo: é conjectura minha, o pastor vai orar pela minha vida, eu não preciso mais orar porque a oração do pastor é poderosa, e se Jesus voltar eu também vou subir. Engano teu. A Bíblia diz que a salvação ela é individual. Então não dá tempo de você ficar esperando a oração do pastor, a oração do teu irmão. Dobre os teus joelhos, porque Jesus vai voltar, Ele está sobre as portas. E quando Ele voltar, eu quero ver eu e você subindo para as bodas do Cordeiro. Não há tempo mais, meus irmãos, de se preparar, é tempo de estar preparado. Eu estou dizendo mais uma vez: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Arrependa-te hoje do teu ato, sai desta vida pecaminosa, sai dessa fofocada, sai desse grupinho de mexeriqueiro, dá lugar a Jesus Cristo de Nazaré, porque se Ele voltar neste instante, você vai ficar dentro da igreja. Se Jesus voltar aqui hoje e você não tiver com a tua vida consertada, tu vai ficar dentro da igreja. Então valeu a pena você vir todos os dias para a igreja, mas seu coração está voltado para o mundo. Vale a pena todos os dias, pastor, nós estamos na igreja, só que a nossa alma está lá no inferno. Pense nesta noite, meus irmãos, pense nesta noite. Não adianta nós estar fingindo todos os dias quando nós vemos para a casa do Senhor. Temos que ser crente verdadeiro todos os dias. Não adianta mais nós estarmos querendo as coisas deste mundo. Porque, como eu disse, que se Jesus voltar, dinheiro fica, carro fica, roupa fica, tudo fica. E se você estiver desconcertado, você também fica. Mas aqueles que dão glória a Deus, aqueles que dão aleluia, aqueles que todos os dias, quando chega na casa do Senhor, ele pode estar triste, pode estar cabeça baixa, pode estar ferido, pode estar enfermo, mas quando ele entra por essa porta, diz: Senhor, eu quero dar o melhor de Ti ao Senhor nesta noite, Senhor. Eu quero me derramar na Tua presença nesta noite, Senhor. Eu não quero voltar para minha casa da forma que eu entrei neste ambiente nesta noite. Eu quero voltar sarado. Eu quero voltar transformado, Senhor, porque se o Senhor voltar hoje, eu creio que eu vou subir. Não fique mais disperso na casa do Senhor. Não há mais tempo de ficar um olhando para o outro e mostrar os defeitos. Olhe para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus selou a porta da arca por fora, a Bíblia diz que a água do céu caía para a terra e emergia da terra também para cima. A Bíblia diz que a água começou a inundar toda a cidade. A Bíblia diz que a água começou a inundar todo este mundo, todos esses países. Só que ali tinha uma família que estava guardada. Ali tinha uma família que, mesmo pelas humilhações que passou, o Senhor Deus preservou, o Senhor Deus guardou, porque elas obedeceu à voz do Senhor.
porque eles obedeceu a voz do Senhor. E a palavra do Senhor nesta noite para nossas vidas é: como está a sua obediência diante do Senhor? O que você está fazendo após o culto, quando você sai destas portas? Será que a tua vida continua a mesma? Será que você continua nessa constância? Será que você continua nessa obediência? Continua obedecendo. Obedece a voz de Jesus. O presbítero Eliseu, ele é falho igual vocês, mas obedece Jesus Cristo de Nazaré. Continua obedecendo. Continua pregando. Porque vai ter um dia que tu e a tua casa vai subir juntamente com o Senhor Jesus. Se coloca de pé nesta noite. Eu quero orar pela tua vida. Talvez você chegou aqui nesta noite desacreditado. Talvez você chegou aqui dizendo: Jesus, eu não aguento mais estar tão difícil